Soberba é o pecado que, segundo as Escrituras, é o responsável pela queda de Lúcifer, o mais belo dos anjos, condenado pela sua própria arrogância, que o levou a uma espécie de ganância pelo poder, entende? Mas o que é a soberba de fato e por que ela é tão devastadora? Bom, eu sou o Luzacho e vamos pro vídeo. A soberba pode ser compreendida, dentre outras maneiras, como o orgulho desmedido a ponto de se achar superior ao seu próprio destino, entende? É você não saber medir de fato o seu tamanho e não conseguir interpretar de maneira sábia o seu real valor. É aquele tipo de pessoa que não tem noção, por exemplo, de sua própria ignorância. Aquele tipo de pessoa que quer participar de um debate de cunho filosófico, existencial ou teológico de um nível elevado, sendo que ela não domina nem sequer mesmo o básico, que chega a ser vergonhoso. Entende? Isso é muito comum hoje em dia. A soberba é um pecado que está cada vez maior dentre todo tipo de pessoa. Todo mundo quer ter um tipo de opinião formada sobre algo sem ter nenhum tipo de conhecimento. Entende? O que chega a ser ridículo e beira o fanatismo. E bom, a soberba chega até a ser tão destrutiva que muitos dos maiores intelectuais que já existiram acabam caindo nela, entende? Muitos deles destruíram completamente as suas obras em determinado ponto porque se consideraram maiores do que outras teses, maiores do que outros filósofos que tinham uma filosofia muito mais bem composta do que a deles. E bom, vejam bem, agora a soberba fora da filosofia e da teologia, quando você passa a analisar um escopo de história geral, o que que você consegue perceber? Que a soberba em específico tem sido o ponto de queda de muitos imperadores, reis, líderes, todo tipo de figura importante. Por quê? Porque a importância, a sensação do poder te leva a querer ter mais poder. E só o fato de você querer ter mais poder, uma coisa que muitas vezes não lhe é digna e que não tem que ser sua, porque poder muitas vezes corrompe o homem, só o fato de você desejar isso por si só já aumenta naturalmente o seu ego. Só a possibilidade de você poder olhar para um objeto e pensar, tá, aquilo pode ser meu, por sua natureza vai querer te fazer se apropriar-se dele de uma forma ou de outra. E é aí que você percebe que justamente essa sensação de querer ser imortal, essa sensação de querer ter mais poder, é o que te leva à completa falta dele, entende? A ganância por si só é um pecado gravíssimo, tão grave quanto a soberba, entende? Mas a soberba, dentre todos os pecados capitais, ao todo são sete, pretendo falar mais deles em outros vídeos, a soberba é um dos que é demarcado como um dos piores, porque ela abre porta para literalmente qualquer um dos outros pecados. Se você comete os outros pecados, é bem provável que você também seja soberbo. Dificilmente uma pessoa que é muito enraivada não vai ser também muito orgulhosa, a ponto de não perceber que a sua ira é por um motivo de orgulho e de vontade de exercer poder sobre o outro. A maioria das pessoas que tem, por exemplo, a gula, são orgulhosas em relação ao que elas conquistaram, a ponto de querer comer demais, a ponto de querer consumir demais, simplesmente porque sabem que tem poder e que podem fazer aquilo. Mesmo no caso da luxúria, por exemplo, entende? Então a soberba, como pecado, ela é basicamente a porta de entrada para os outros. Em contrapartida, tem outros filósofos que acreditam que a soberba, esse desejo de querer ter mais, é basicamente a manifestação da nossa realidade e existência humana. Uma vez que nós naturalmente desejamos ter cada vez mais, nós estamos impelidos a buscar ainda mais. E isso, portanto, pode se mostrar uma coisa boa. Só que veja bem, quando você está trabalhando com uma realidade que é atingível e com sua realidade é a verdade com a razão, não é necessariamente a soberba. É um tipo de orgulho que pode sim ser benéfico, entende? Portanto, a soberba jamais pode ser comparada com o grito de liberdade. Não é. Entende? É justamente você sair de uma prisão que seria a do não ter, a da possibilidade de não ter, para se tornar completamente escravo do ter. Entende? O que é ridículo. Entende? É você escolher uma prisão que é muito mais ampla, mas que apesar de ser mais ampla, vai te prender ainda mais. Vai te prender ainda mais em um ideal onde você nunca terá o suficiente. Em um ideal onde você pode dar um passo maior do que a própria perna. Entende? E quem dá um passo maior do que a própria perna arrisca-se a se desequilibrar e cair. Mas bom, esse vídeo não é de maneira alguma pra te criticar se você é soberbo. Na verdade é uma crítica sim, entende? Bem simples, se você é soberbo, mude, porque isso é um pecado capital e a gente tem por obrigação ir contra qualquer tipo de pecado capital, entende? Mas considerando que a soberba derruba anjos e homens, o que é que resta quando tudo cai? Quando você cai tal qual Lúcifer, entende? Bom, a lição eterna da humanidade pode não ser evitar o orgulho, entende? Mas entender suas consequências e lembrar que no fim todo mundo cai. Alguma hora você vai ser soberbo, alguma hora você vai cometer os pecados capitais, entende? Mas o importante é que você seja capaz de batalhar contra ele, porque essa não é uma manifestação de liberdade de forma alguma, entende? Ou seja, a busca da redenção. Soberba, o pecado que derruba anjos e homens.